Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Quero acolher você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Considere permanecer no vídeo para estudarmos juntos esse trecho da Palavra de Deus. Acolho também você que é meu companheiro e minha companheira de todos os dias, que há muito tempo tem sido fiel. Raramente assim acontece uma eventualidade e você não está aqui comigo. Quero mesmo dizer para você, é muito bom ter a sua companhia. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos no capítulo 5 do Evangelho de São João, e assim como os capítulos anteriores, acho que o 2 que é o mais curto, né? O capítulo 1 é longo, o 3 é longo, o 2 é o mais curto. O capítulo 1 aqui é bem longo, né? Tem ali 51 versículos, mas não só, mas porque eles são versículos longos. O 2 é um pouco mais curto. Aí vem o capítulo 3, longo também, porque o assunto é longo. Veio o capítulo 4, que também é bastante longo, e o 5º também é. Nossa, tudo capítulo longo? É verdade. O 6 também, o 7º, tem muitos capítulos longos, o Evangelho de São João. E por quê? Porque em cada capítulo aqui, claro, quando São João fez o Evangelho, ele não pensou em capítulos, mas são os assuntos. E sim, foi a igreja, foram os exegetas que foram compilando isso para que em cada capítulo ficasse aquele determinado assunto. E qual é o assunto desse capítulo? O testemunho de Jesus. Quem Jesus é? Jesus dá as caras, vamos dizer assim, fazendo cura no dia de sábado, enfrentando aqueles que são seus opositores, dizendo que ele cura sim, que o Pai dele trabalha, que ele também trabalha. E esta junção do ministério de Jesus, das ações de Jesus com o Pai, fazem uma diferença enorme, porque Jesus, dali para frente, não desassocia mais quem ele é daquilo que o Pai é e dá testemunho dele. Então, o que nós temos hoje, dos versículos 25 ao 29, é mais uma etapa desse testemunho, dessas obras que dão testemunho de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 25 a 29. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do julgamento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está falando da força da vida e do poder de dar a vida que ele tem. Assim como o Pai deu a vida a tudo e a todos, quem é que vai discutir essa verdade? Os judeus, que são o alvo desta pregação, sabem
quem é o Criador. O Criador do mundo, o Criador de todas as coisas é o Pai. Então, o Pai é quem criou, dando a vida a tudo que existe. E se move e pode reagir à vida das criaturas invisíveis e das visíveis. Quem é que fez essa obra? O Pai. Então, Jesus está agora trazendo para si esta mesma força, este mesmo poder, esta mesma autoridade. Em verdade vos digo, em verdade, eu garanto, esta palavra é digna de fé, de verdade. Vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ele está falando daqueles que estão mortos por causa do pecado, nesse primeiro momento, e depois ele vai falar da outra ressurreição. Agora você pode ouvir a voz de Deus e viver, porque não ouvir a voz de Deus é permanecer na morte. Os mortos ouvirão a sua voz e viverão. E ele vai continuar. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do Homem. Filho do Homem aqui, título. Esse título de Filho do Homem indica a sua natureza, de onde ele veio. E aí nós lembramos lá do profeta Daniel, que tem a imagem do Filho do Homem, lá no trono de Deus, lá no céu. Essa imagem, esse título, Filho do Homem, é dado a Jesus. Por quê? Porque de fato ele é. E aqui, para quem entende das Escrituras, lá os judeus, Jesus deixou muito claro. Talvez eles, escutando aquilo, tenham ficado assim, estupefatos, incrédulos, falando, não acredito que ele está dizendo isso. Que loucura é essa? É verdade que possivelmente não, certamente muitos desses judeus consideravam Jesus um louco, diziam que ele estava com o demônio. Por quê? Era o tipo de coisa que eles não estavam preparados para ouvir. Só os corações simples, humildes, puderam crer nessa verdade. Quando Jesus fala que eles não têm desculpa, eles quem? Todos aqueles que foram ouvindo Jesus e recusaram sistematicamente, veementemente a identidade de Jesus. Quando Jesus diz e vai dizer nesse evangelho, eles não têm desculpa, significa que eles sim ouviram tudo o que Jesus tinha para dizer, eles sim entenderam e mesmo assim rejeitaram, como está lá no capítulo 3. Os homens preferiram as trevas do que a luz. E é o que acontece. Jesus aqui está revelando quem ele é de maneira muito clara. Ele é o Filho do Homem, ele é aquele que tem a vida em si mesmo, ele é aquele que tem o mesmo poder do Pai de ressuscitar os mortos, e vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Uma promessa maravilhosa. Mas esses mortos são os mortos vivos. Nossa, morto-vivo tem zumbi. Se a gente pode classificar assim, a pessoa que vive, mas não está em Deus, ela vive para o mundo, ela é como um morto-vivo. Ela vive, ela caminha, tal, mas o pecado que ela carrega em si e que ela não se arrepende, que ela não quer liberar, ela não quer se arrepender, não quer mudar de vida, esse pecado a torna uma pessoa que está condenada. Condenada à morte. E aí Jesus vai continuar e vai falar de um segundo momento. Não vos admireis com isso. Vem a hora
em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do julgamento. Já está falando da ressurreição dos mortos, aquela do último momento, do último dia, aquela ressurreição final, derradeira, o julgamento final, que nós vemos lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. O julgamento das nações. Essa ressurreição que Jesus está falando. A última. Depois de tudo. Você que estudou Apocalipse vai saber. É lá no final, quando estiver terminando tudo, depois de todas as realidades, vem essa ressurreição aqui. Então são dois tipos de ressurreição que Jesus está falando. Nós precisamos participar da primeira para poder ter a segunda. Qual é a primeira ressurreição? Os mortos, por isso que ele está dizendo, em verdade vos digo, vem a hora e é agora. Esse agora é agora, hoje, vida, que nós estamos vivendo. Vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Vão ouvir e vão viver. Essa é uma realidade, ou seja, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, como diz São Paulo. E aí a gente ouviu a palavra da verdade, a gente assumiu Jesus Cristo, se converteu, nós vamos viver. Nós vamos viver. E essa primeira ressurreição ela é super necessária porque, caso contrário, a outra não acontece. E qual é a outra? Não vos admireis com isto, vem a hora, não falou que era agora, vem a hora, em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Sairão do sepulcro. Então, é o final. Ressurreição dos mortos. No fim dos tempos. E os que estiverem feito o bem, quem que fez o bem? Quem já ressuscitou uma primeira vez, ouvindo a voz, era morto por causa do pecado e veio para a vida. Estava nas trevas e veio para a luz, acolheu a palavra de Deus e põe em prática. Este que fez o bem vai ressuscitar para a vida. E o que fez o mal para o julgamento. Algo muito concreto, verdadeiro, digno de fé. Aqui temos promessas e princípios eternos. Essas coisas não vão mudar. O que eu e você devemos fazer? Ouvir a voz do Filho de Deus para viver. Esse ouvir não é só entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Ouvir, guardar no coração, colocar em prática. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, versículo 25 e depois 28 e 29. Promessas de Deus. Princípios eternos, versículo 25a, né? Em verdade vos digo, vem a hora e é agora. Versículo 25a e depois versículos 26 e 27. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocá-la em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Você que é novo por aqui, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, comentário, porque eles são muito importantes para nós. O crescimento do canal, o crescimento da nossa fé. Juntos, vamos fazer a Bíblia toda, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Ó, a gente já caminhou bastante, estamos quase terminando aqui o Novo Testamento. Só falta fazer esse livro mais uma vez e depois a gente já vai para o Antigo Testamento. Ah, Jorge, eu estou começando agora. Não faz mal. Comece agora, lá da primeira carta de São João, e faça o mesmo caminho que nós estamos fazendo. Nós, de qualquer forma, faremos juntos. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.